neste ano nós estamos refletindo sobre o reino de Deus. Vocês devem ter percebido que todos os meses nós temos feito uma série a respeito do reino de Deus. Neste mês de setembro, o tema de nossa série é a justiça do reino de Deus. Hoje pela manhã, refletimos no tema nas mãos de um Deus justo. E agora à noite, iremos refletir no tema a relação entre o perdão e a justiça de Deus. Muitos consideram o perdão e a justiça contraditórios, incoerentes entre si. Eu me lembro, quando pastoreava em Curitiba, de um irmão, que ele me dizia exatamente isso. Ele falava: pastor, não parece ser justo Deus simplesmente perdoar o filho pródigo, aquele que vive, né, no pecado dessa forma, enquanto outros se esforçam para servir, para fazer algo. Ele tinha dificuldade com essa questão do perdão, mas talvez porque lhe faltava uma compreensão melhor sobre o perdão e a justiça de Deus. Mas realmente, se você olhar assim por cima, você pode talvez achar que o perdão é algo meio injusto. E eu vou tentar mostrar para vocês hoje por que o perdão não é injusto. E pela manhã nós falamos aqui que Deus, Ele é justo. E tudo que Ele nos ensina e nos manda fazer é justo. Porque Ele jamais cometerá um ato de injustiça. E este sentimento brota muitas vezes por quê? Porque o ofensor, aquele que fere, que causa uma transgressão ao outro, ao ser perdoado, ele parece que está com sua vida resolvida. Afinal de contas, eu fui perdoado e vou para casa agora e está tudo bem. Enquanto o ofendido tem que lidar com aquele problema. E nós vamos tentar mostrar um pouco isso. Por isso parece que às vezes não é justo. Então a pergunta que eu lanço é: seria realmente o perdão um ato de injustiça? De forma alguma. Se o perdão fosse um ato de injustiça, Deus seria injusto e estaria nos pedindo para também sermos injustos, pois Ele nos pede e nos ordena a perdoarmos uns aos outros. Então, o perdão certamente é um ato de justiça, embora tenhamos dificuldade com isso. Para compreendermos então melhor essa relação aí da justiça no perdão, vamos começar a nossa reflexão buscando compreender o que é o perdão. O perdão, ele é um ato onde o ofendido libera o ofensor de pagar por sua culpa. De uma forma simples, o perdão é isso. Entretanto, é necessário reconhecermos que o ofendido, ao liberar o ofensor, assume o prejuízo da culpa cometida pelo ofensor. Nós vemos isso na cruz. Jesus, para apaziguar a ira de Deus contra nós, pecadores, morreu por nossos pecados. A ira de Deus, ela era proveniente do desejo profundo de Deus por justiça, porque Deus é justo e reto. O perdão
não anulou a necessidade da justiça. Por isso Jesus morreu na cruz, em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, conforme nós podemos ver em Romanos capítulo 13, no verso 21 ao 26, diz assim, olha: mas agora se manifestou uma justiça, que provém de Deus, independente de lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós lemos que Deus sacrificou o seu filho, o único filho, que era justo, por causa dos nossos pecados. E ele fez isso porque era necessário que ele fizesse justiça. Hoje pela manhã nós falamos disso. Deus sendo justo e reto, Ele não poderia simplesmente olhar para nós pecadores e dizer: olha, está perdoado, de boa, vamos tocar a vida, vamos continuar assim. Não, havia uma necessidade agora dele apaziguar a ira dentro de si, que clamava pela justiça. Como nós quebramos a lei do pecado, e a lei do pecado está escrito também em Romanos, o salário do pecado é a morte, nós deveríamos morrer. Então Deus nos perdoou, mas precisava acertar as contas. Então Ele sacrifica o Filho para morrer a nossa morte, e a justiça se estabelece, e assim Deus é justo e reto. Mas se a gente parar um pouquinho, olhar e pensar: poxa, era justo Jesus morrer por nós? Afinal de contas, não foi Ele que pecou, fomos nós. Foi você, fui eu. Pecamos todos lá em Adão e pecamos, né, continuamente em nossas vidas. Por isso que nós temos às vezes uma dificuldade com essa questão do perdão, porque parece que é injusto. Afinal de contas, eu que deveria sofrer ali, não Ele. Mas Ele se colocou no meu lugar, e nós vamos entender isso. Por que para Deus isso é justo? Mas eu vou mexer com algumas coisinhas antes, para a gente pensar aqui. Nós, os ofensores, tivemos a culpa retirada, gratuitamente. Nós fomos perdoados, mas Jesus, Ele assumiu o prejuízo de nossos pecados. Ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago, que eu e você deveríamos ter pago. Ele satisfez a justiça requerida pelo Pai. Nele fomos justificados. O ofendido, próprio Deus, pelas nossas transgressões, pagou o preço exigido pela justiça na pessoa do Filho. O mesmo se dá em nossas vidas, quando perdoamos os nossos ofensores. Assumimos os prejuízos de seus danos contra nós. A extensão desse prejuízo varia, de acordo com a dimensão da vida que foi afetada pelo ofensor. Por exemplo,
Se o prejuízo é somente financeiro, o ofendido irá assumir esse prejuízo financeiro. Então, quando ele declara que aquele que lhe causou um prejuízo financeiro está perdoado, ele libera esta pessoa de restituí-lo, de pagar a ele aquele dano financeiro. Dessa forma, ele assume este prejuízo. E assim a justiça, ela é satisfeita aos olhos de Deus. O ofendido pagará em vida o preço dos danos financeiros que lhe foi causado. Porventura, alguém lhe rouba R$1.000. Aí essa pessoa se arrepende, ou você descobre, e você vai falar com ela, e aí ela diz para você: me perdoa, eu furtei esse dinheiro de você, eu fiz isso por alguma razão, eu devia para um agiota, no desespero eu fiz isso, mas eu não tenho um dinheiro para te restituir. Eu roubei e fiz, porque eu não tinha mesmo, eu estava desesperado. E aí você diz para ela assim: eu te perdoo, irmão, vai em paz. Mas os R$1.000 você tem que assumir como prejuízo. E não importa. Ou mesmo poderia ser, por exemplo, se pegasse o seu carro emprestado e batesse o seu carro e chegasse para você e falasse: eu não tenho como consertar esse carro, eu não tenho como. E você diz: vai em paz, eu te perdoo. Mas não é porque você perdoou que o carro, fica novinho de novo, né? Você vai ter que levar ele lá para uma oficina, você vai gastar, você vai assumir o prejuízo. O perdão é você liberar o outro daquele dano que ele causou, mas você assume esse prejuízo. Foi o que Deus fez por nós. Ele nos perdoou, mas ele teve que fazer a justiça ser paga. Ele assumiu o prejuízo e Jesus, então, foi moído na cruz por mim e por você. Nós estamos falando aqui de um dano na vida financeira. Mas, digamos que esse prejuízo fosse na vida moral, não financeiro. Vamos pensar que uma pessoa saiu falando mal de você por aí, denegriu a tua imagem, a tua moral, falou em tudo que era lugar, colocou lá no TikTok. Você ficou furioso ou furiosa, né? E aí você vai atrás da pessoa. E quando você conversa, aquela pessoa reconhece que fiz besteira. Aí ela diz para você assim: me perdoa. Você dá um suspiro: eu te perdoo. Mas e agora? Já espalhou, o TikTok já espalhou. Você vai ter que assumir o dano moral que foi causado contra a sua imagem, contra a sua pessoa. Mas você perdoou. Aquela pessoa está liberada desta culpa, porque você a perdoou. E aqui não é uma questão agora financeira. Ela é moral, mas o princípio é o mesmo. Você assume esse dano agora moral. Talvez você vai sair em algum lugar e as pessoas vão ficar te julgando a partir daquilo que foi feito. Mas você fala: glória a Deus por aquela bendita irmãzinha que falou de mim. Abençoa ela, Senhor, eu já perdoei. E sigo a vida. E sigo a vida. Às vezes o dano pode ser irreparável, como nós falamos até hoje pela manhã. Imagina alguém que, por alguma razão, venha tirar a vida de um seu filho, da sua filha, ou venha violentar sua filha fisicamente, sexualmente, seu filho. Isso não tem como ser reparado. E aí você se depara com essa pessoa. E essa pessoa chega para você e fala: eu me arrependi. Me perdoa por ter tirado a vida do seu filho, da sua filha.
E você vai olhar para ela e dizer: eu te perdoo. Você está liberando ela da culpa do sangue derramado do seu filho e da sua filha. Mas ela não tem mais como restituir você. E é isso que é o perdão. O perdão se dá quando não existe restituição, como a pessoa não tem poder para restituir. Então era o caso que eu falei do financeiro, ela não tinha poder para te restituir R$1.000. É o caso que eu falei da moral, ela não tem poder para restituir sua moral novamente. Ela não tem poder agora para restituir seu filho, a sua filha. Você vai ter que lidar com essa dor, com essa angústia. Você a perdoou, mas quem vai assumir o dano daquilo que foi causado é você. E você vai ter que lidar com isso. Se for necessário ir no psicólogo. Mas você perdoou, aquela pessoa está liberada. E é por isso que muitas pessoas às vezes têm essa dificuldade, mas parece tão injusto. Poxa vida, a pessoa está liberada, acertou a vida dela, mas eu fico com a dor que Jesus fez por você, por mim. Nós somos liberados da condenação eterna, da ira do Pai, mas Ele assumiu naquela cruz, seu corpo foi violentado com aquelas chibatadas, cortado, seu corpo foi perfurado, Ele foi zombado, humilhado, cuspiram nele, esbofetearam, Ele assumiu tudo, todo o prejuízo dos nossos danos, para que nós pudéssemos entrar na graça do Pai. Perdão é isso. E aí você então tem que aprender que você precisa assumir prejuízos. Com relação à moral, atualmente a nossa legislação, ela prevê casos, de restituição financeira, quando a moral de alguém é denegrida. E haja, provas concretas que aquela pessoa denegriu sua imagem, falando falsamente de você. Muitos casos na justiça hoje, por isso. Entretanto, o ensino bíblico é que nós cristãos, nós não levemos ao tribunal comum os problemas entre nós. Que a gente possa sim resolver entre nós os nossos problemas, seja por meio da restituição ou do perdão. E eu quero que você entenda uma coisa: restituir algo é diferente do perdão. O perdão, ele é dado quando não existe restituição. Então, se um indivíduo furtou de você R$1.000, ele é culpado porque ele furtou de você R$1.000. Aí você chega até ele e você o repreende, ele se arrepende e ele vai lá e restitui para você R$1.000, você não perdoou. Ele foi desculpado, isto é, a culpa foi retirada. Por quê? Porque ele restituiu. Então, não é um ato seu de perdão. Isso é um ato que a gente chama de desculpa. A gente confunde muita desculpa com perdão. E a gente fala isso comumente por aí. Você me perdoa, você está desculpado. São coisas diferentes. Perdão foi o que Cristo nos ensinou na cruz. Quando as pessoas não têm como te restituir, você perdoa. E você então libera ela daquela culpa. Acabou. Agora, quando a pessoa pode te restituir, então ela vem e restitui a você. Ela tira dela a culpa, porque ela devolveu aquilo que ela tomou. Então ela não tem mais culpa. Ela acertou a situação dela. A Bíblia ensina isso para nós. Então quando a gente olha dessa forma, por isso que eu disse, parece que o perdão não é justo. Afinal de contas, o ofendido tem que assumir todo o prejuízo sempre, Parece que não é justo. Eu devo lembrar sempre a você que Cristo fez isso por nós, na cruz. E Ele nos chama a fazer o mesmo que Ele, pelos outros.
Deus, Ele é justo. Ele não iria nos pedir para perdoar aos outros se não fosse justo perdoar. O perdão não é uma opção para nós cristãos. Não é uma questão de sentir. Você já ouviu isso, alguém falar para você? Ah, mas eu não estou sentindo de perdoar. Não existe isso no cristianismo. Primeiro porque se você faz alguma coisa a partir do seu sentimento, você já está pecando, porque você tem que obedecer a Deus e à vontade dEle, e não os seus sentimentos, a sua vontade. Você precisa morrer na cruz. Ah, eu não sinto vontade. Não. Eu vou perdoar. Por quê? Porque Jesus me ordenou a perdoar. E é interessante essa coisa do perdão, porque Pedro, quando Jesus fala para ele a respeito disso, eles estão ali caminhando, e aí Jesus fala que deveria perdoar, Pedro pergunta, mas até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele está falando de um dia, hein? No dia. Aí Jesus fala para ele assim, até 7 vezes. Você já imaginou o irmão pecar com você 7 vezes no mesmo dia, meu? E aí Jesus diz, se ele se arrepender, você deve perdoar todas as vezes. Todas as vezes. E aí depois Jesus vai mais longe. Aí Jesus fala assim, olha, 7 vezes não. 490, se a gente fizer a conta, né? 70 vezes 7. Você vai ter que pegar uma agendinha, né? O que ele está querendo dizer, na verdade, é que você tem que sempre perdoar. Não é uma questão de contagem, contabilidade. Sempre perdoar. Agora veja só, em nosso próximo ponto agora, buscaremos responder a pergunta, como o perdão pode ser justo? E aí, para responder esta pergunta, nós precisamos olhar para o ofensor e para o ofendido separadamente. Só que você precisa olhar para ambos a partir da cruz. Pois a cruz amplia a graça de Deus para todos os seres humanos. A cruz redime todos os homens de todos os seus pecados. E é com essa perspectiva que nós vamos começar então olhando para o ofensor, aquele que fere, né? Primeiramente, a justiça de Deus se faz presente para o ofensor quando ele é perdoado, porque através deste ato, ele experimenta a graça de Deus. O perdão que você dá àquele que te feriu, que te ofendeu, que tenha te traído, te roubado, se torna para ele um referencial da justificação realizada por Deus em Cristo Jesus. Podemos dizer que o perdão que você dá àquele que te ofendeu, torna visível a obra da cruz na vida dele. Isso é tremendo. Porque às vezes aquela pessoa pode olhar e dizer, mas eu não compreendo, por que ela me perdoou? Por que ele me perdoou? E você vai ter a oportunidade de dizer, eu sou tão pecador quanto você, mas Cristo também me perdoou, e eu agora te perdoo, como Cristo me perdoou. Em segundo lugar, a justiça divina, ela se faz porque a retribuição do mal que lhe foi causado, com obras de justiça e perdão, irá amontoar brasas vivas sobre a cabeça do ofensor. Conforme a gente pode ler em Romanos, capítulo 12, no verso 19 ao 21. Eu quero ler esse texto com vocês. Diz assim, olha, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira,
Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então alguém lhe feriu, alguém lhe traiu, alguém lhe roubou, alguém lhe causou algum dano, e você vai até essa pessoa, e você deve perdoá-la. É isso que está ensinando a Bíblia. Deixe a ira com Deus. Que coisa, né? Ele vai ser o seu vingador. É Ele que vai retribuir no tempo dele, no tempo certo, esta questão. Cabe a você perdoar. Então você vai e perdoa. E se essa pessoa estiver passando por uma necessidade, é isso que ele está querendo dizer, vai lá e ajude. Se ela estiver com sede, dê água. Se ela estiver com fome, dê uma cesta básica lá para ela. Ah, mas ela me feriu, não importa. Agora é a hora de você mostrar a bondade. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então faça o bem para aquela pessoa que te fez o mal. E o que vai acontecer? Diz o texto que isso vai juntar brasas na cabeça dela. Ela vai ficar pensando sobre isso. Por que ele me tratou assim com amor? Quando eu feri, quando eu traí? Por que me tratou assim? E talvez num determinado dia, inesperado, ela bata lá na porta da sua casa, arrependida, ou talvez inquieta, querendo falar com você, fala assim: poxa, eu te roubei, eu traí você, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você está preocupada comigo? Você tem feito bem para mim? Aí você vai poder falar da graça de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, a justiça divina, ela se faz porque o perdão libera o ofensor arrependido do sentimento de culpa, liberando então para experimentar a nova vida em Jesus Cristo. Por isso é justo aos olhos de Deus que você perdoe e você assuma este prejuízo que essa pessoa te causou. Você já tem uma vida, uma experiência com Deus, perdoe, porque aquela pessoa que às vezes pode chegar até você agora arrependida, precisa deste perdão, para que o diabo também não use isso contra ela, não destrua ela emocionalmente. Você já encontrou pessoas amargas na vida, porque carregam um peso enorme por uma palavra que um dia ela lançou para um filho ou para uma filha, por uma palavra que ela lançou para um irmão ou uma irmã cristã na fé, ou por algum outro ato. Ela sabe que ela cometeu aquele erro, e ela não conseguiu ouvir daquela pessoa: eu te perdoo. E ela fica carregando aquele saco, aquele fardo pesado nas suas costas a vida inteira. Por isso é importante o perdão, por isso ele é justo aos olhos de Deus, para que a outra pessoa também possa jogar aquilo fora e continuar a sua caminhada, sem o peso da culpa, sem o diabo ficar remoendo, destruindo ela com aquilo. É liberar o outro também para a graça de Deus. Percebe? Por isso é justo. Agora eu quero olhar isso com você com relação ao ofendido. Nós falamos com relação ao ofensor. Por que é justo também com relação ao ofendido? Primeiro, porque a justiça de Deus se faz protegendo o coração do ofendido. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Algumas outras traduções vai dizer que dele procede, né, a fonte de vida. Veja, quando Deus diz para você perdoar,
Ele está te protegendo, para que você não morra espiritualmente, para que você não morra emocionalmente. Então, antes de tudo, o perdão é para você também uma proteção. Por isso é justo aos olhos de Deus que nós tenhamos essa atitude de perdoar. É por isso que Ele nos entrega isso como ordenança e não uma opção. Perdoe, porque se você não perdoar, você irá morrer aos poucos. A ira vai tomando conta, o ódio vai inflamando dentro de você, aquilo vai te destruindo, você vai secando como pessoa. Aí você encontra pessoas assim amargas também, porque não souberam perdoar. Carregam esse fardo, este peso, porque guardaram no coração amargura por alguém, por uma vida. E é interessante, né, porque os sábios já no passado falavam isso, que quem sofre pela falta de perdão, é como se todos os dias ele tomasse uma dose de veneno e fosse se destruindo com ressentimento. Por isso, Deus ordena, perdoe sempre, porque está protegendo você, o seu coração, a sua vida. Por isso é justo o perdão. É uma proteção contra uma morte emocional, contra uma morte espiritual. Mas eu diria também, em segundo lugar, que a justiça de Deus, ela se faz no perdão, para que não venhamos também a sofrer fisicamente. É interessante, né? Porque quando uma pessoa, ela vai se tornando amarga, ela não só fere a si mesma, como ela destrói fisicamente o seu próprio corpo. Ela não é só um ferir emocional e espiritual. Muitas pessoas sofrem enfermidades por causa disso. Muitas pessoas têm gastrite por causa disso. E outras enfermidades por aí. Problemas no coração. Muitas coisas são causadas por causa disso. Falta de perdão. A amargura vai tomando conta. O emocional vai sendo destruído. O espiritual também. E o físico começa da mesma forma a ser destruído. Porque essa pessoa guarda dentro de si amargura, guarda rancor. Então, é uma proteção também para o próprio corpo. Por isso, Deus nos ordena a perdoar. Nós precisamos estar atento a essas coisas. Por isso é justo aos olhos de Deus que a gente perdoe. Que a gente perdoe. Para que a gente não fique guardando aquela amargura. Ah, porque aquela pessoa me roubou R$1.000, me tomou um dinheiro, ou porque aconteceu de ter ferido um filho, uma filha, não importa qual o problema, eu preciso liberar perdão, para que eu não venha morrer emocional, espiritual, e também não venha sofrer doenças por causa disso, porque essas coisas destroem também o nosso próprio corpo. Em terceiro lugar, a justiça de Deus se mostra presente no perdão, porque impede que muitos outros, seja na igreja, seja dentro de uma família, que muitos outros que estão ao redor daquele que guarda o rancor e a amargura, não sejam contaminados por este rancor e amargura. O indivíduo que carrega a amargura produz muitas perturbações a todos que estão ao seu redor. E produz novas pessoas amargas, doentes, espiritualmente, emocionalmente. É o que Paulo escreve. Em Hebreus capítulo 12, versículo 15b. Muitos dizem que foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus. Sempre estou aqui dizendo, né, Paulo? Existe aí umas controvérsias sobre isso. Mas Hebreus diz assim, olha, a parte final só
deste verso 15 eu vou ler. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Uma pessoa amarga pode produzir muitos outros amargos. Muitos problemas. Por isso, Deus ordena que nós perdoemos sempre. É proteção. É justo. Por quê? Porque é injusto que eu, Cornélio, amargo, começo a passar amargura para todo mundo. E vou ferindo todo mundo. Então a ausência do perdão destrói não só a pessoa que não perdoa, como ela destrói outros ao seu redor. Em quarto lugar, a justiça de Deus se manifesta por meio do perdão, pois aquele que não perdoa estanca a graça de Deus sobre sua própria vida. Entendeu? É justo que você perdoe, porque Deus quer te abençoar. Deus quer levar você a novos patamares na relação com Ele. Mas se você não perdoa, e você continua guardando raiz de amargura, tristeza no teu coração contra alguém, a graça de Deus não vai fluir mais sobre a sua vida. Você estanca isso. Lembra da oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Mas se você não perdoa, pronto, você já está com um problemão. Aí você estanca a graça de Deus. Ela não vai fluir sobre a tua vida. Você vai viver na amargura, na tristeza. E é por todas essas razões que citamos aqui, que nós podemos dizer que o perdão, na perspectiva de Deus, é justo. É justo pelo que fazemos pelo ofendido, pelo que fazemos por nós e pelo que fazemos pelos outros que nos cercam. Por isso o perdão é ordenado por Deus, não é uma opção. Pois a ausência do perdão causa muitas injustiças. Precisamos olhar para o perdão, então, como eu disse, a partir da cruz, e não de nosso próprio senso de justiça. Uma vez que eu acredito que ficou claro que o perdão não é injusto aos olhos de Deus, então eu gostaria de refletir em nosso terceiro ponto sobre a realidade de que o perdão não exclui a justiça de Deus sobre nós. O perdão não exclui a justiça de Deus. O ensino uniforme em toda a Escritura é de que o homem será julgado de acordo com aquilo que fez neste mundo presente. Todos, maus e bons, serão recompensados ou condenados de acordo com as decisões e atitudes tomadas durante sua vida terrena. Paulo escreveu à igreja de Corinto, afirmando aos irmãos da fé, ele está falando aos irmãos da fé, não aos ímpios, que eles iriam comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas de todas as obras praticadas. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós, a carta é escrita aos irmãos de Corinto, e Paulo se inclui, veja que ele usa a expressão nós, ele está se incluindo, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Precisamos compreender que o perdão não exclui a justiça de Deus.
sobre nossas vidas. Nós iremos responder por tudo que fazemos, por tudo que falamos. Todos nós, crentes e incrédulos, responderemos diante de Deus por nossos atos e palavras. Os incrédulos serão lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Toda a justiça será feita quando estes forem então condenados à morte eterna. Quanto a nós crentes, seremos julgados e salvos pela graça. Mas, de alguma forma, eu não sei como, pagaremos por nossas injustiças. Assim como receberemos galardões por nossas boas obras. Tudo será colocado na balança. Tudo será colocado na balança. Aqueles que praticaram boas obras, fizeram aquilo da maneira certa, correta, viveram segundo o coração de Deus, receberão galardões. A Bíblia não diz para nós exatamente o que são esses galardões. Mas da mesma forma, aqueles que fizeram errado, mas que verdadeiramente creram em Cristo, lutaram, mas as suas obras foram queimadas, como diz o apóstolo, era palha, ouro, prata, todas estas coisas de homens. Paulo fala sobre isso. E ele fala que pela misericórdia de Deus serão salvos, mas irão responder por estas obras. É interessante que a gente não gosta muito de falar disso, né? Mas irão responder. Porque Deus é justo. Pela manhã eu falei, Deus não vai passar pano. Faz de conta que não, né? Você viveu legal. Hoje de manhã eu falei várias vezes, não fique brincando com Deus. Eu disse aqui pela manhã, eu vou repetir. Muitos crentes que acham que são salvos, vão descobrir naquele dia que não são crentes. Que nunca foram crentes. Porque nunca deixaram verdadeiramente Cristo reinar seus corações. É por isso que Jesus fala lá em Mateus. Não adianta, Senhor, Senhor, mas aí você sai lá fora, Senhor, fica aí que eu resolvo a minha vida. Aí chega aqui na igreja, Senhor, Senhor, lá, te adoro, Senhor. Aí sai lá fora. Jesus disse, muitos me chamam Senhor, Senhor, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Só entrará, ele diz isso, só entrará no reino do meu Pai aqueles que fazem a vontade dEle. Apenas os que fazem a vontade dEle. Se você não morrer numa cruz, se você não morrer, você não vai ter vida eterna. Por isso Jesus falou, aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Se você não está fazendo isso, você vai descobrir que você nunca foi discípulo. Porque só estes são discípulos. E ele vai falando isso tantas vezes. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as pratica, está construindo a casa na areia. Não, mas eu fiz um castelo tão bonito, Senhor, por areia. Eu quero concluir com vocês, lendo um texto
do apóstolo Paulo de Colossenses, capítulo 3, verso 12 e 13. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A ordem do apóstolo Paulo é clara: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando alguém comete um ato de injustiça contra você e não se arrepende, ele responderá a Deus por seu ato de injustiça. Mas o seu dever como cristão é perdoá-lo. Você, ao perdoar esta pessoa, está protegendo o seu coração, para que você não se torne amarga e não venha se tornar digna do juízo de Deus. Mas acima de tudo, você está fazendo o que Deus lhe pediu para fazer, conforme nós acabamos de ler em Colossenses. Você está obedecendo, porque o discípulo obedece ao seu Senhor. O servo obedece ao seu Senhor. Ao perdoarmos, obedecemos o ensino de Jesus e de seus apóstolos. Ao perdoarmos, alegramos o coração de Deus, pois demonstramos misericórdia como Ele demonstrou por nós, através do seu Filho, Jesus Cristo. Ao perdoarmos, assumimos o prejuízo neste tempo presente, para recebermos a recompensa, quando o reino de Deus se manifestar por completo a nós homens. Ao perdoarmos, protegemos o nosso coração de toda raiz de amargura. Ao perdoarmos, nós libertamos o ofensor para experimentar a graça de Deus. Portanto, perdoe, pois este é um ato de justiça para a sua vida e para a vida daquele que te feriu. Deus te abençoe.